reiteramos, porque recién te mostrábamos esta imagen impresionante, esa mujer volviendo de su trabajo atacada por 3 perros. Primero uno que sale de una casa y después se suman otros 2. Muy impactante lo que ocurrió en San Martín, donde está Viviana Toledo. Venía caminando por la vereda, Daniel, y fue atacada primero por un perro, después se fue sumando un segundo perro y después 3 perros que comenzaron a morderla a esta señora que iba pasando, que iba con una bolsa con comida. Y vos fíjate, Daniel, el detalle, ¿no? Porque acá los vecinos saben de estos perros y justamente no pasan por la vereda porque saben que son agresivos y que pueden atacar. Otros vecinos andan directamente con un palo cuando tienen que pasar por esa zona. Y estamos con Mari y estamos también con Axel. Axel fue el que le salvó la vida a esta señora, que ustedes ahí en el video veían cómo con un palo Axel hacía lo que podía. Claro, sí, yo me levanté con barullo y nada, escuché salir a mi vieja y yo dije, me levanto a ver qué onda mi vieja. Sí. Y nada, me agarro, me levanto y salgo y me encuentro con la situación de que los perros la están mordiendo a la mujer. Y me doy vuelta y ya cuando me doy vuelta mi vieja ya me estaba esperando con el palo. Y nada, agarré y empecé a sacar los perros como podía. Sí, aparte tuve que agarrar y pegarle como pude porque recién me levantaba. ¿No entendías lo que estaba pasando? No entendía lo que estaba. Se esse vídeo tivesse acontecido aqui no Brasil, provavelmente o rapaz que foi defender a mulher teria sido acusado de maus tratos com os animais. Se o outro cidadão do carro tivesse ido para atropelar os cachorros para poder proteger a mulher, ele também possivelmente seria acusado e até preso por maus tratos com os animais. Como está nos vídeos anteriores, falando a respeito disso, com mais detalhes. Não sei se lá, quem sabe, também ocorreu essa situação, mas pela matéria que a imprensa está apresentando, então aqueles que deveriam ser acusados de maus tratos são aqueles que têm um mau manejo com seu dog. Tem um vídeo que vai vir a seguir, ele tem 10 anos. O cachorro, ele desperta sua guarda e proteção, é um dog box. Geralmente eu tenho mostrado aqui no canal o contexto no manejo de profissionais instigando a guarda e a proteção do box. Mas o dog box, ele é um dog de guarda e proteção, mesmo fora de um manejo profissional. A questão é que aqui em principal no Brasil, criadores de box têm matado a função de guarda e proteção e defesa do mesmo. Por isso, o contexto do antimanejo é bem mais forte no dog box, em questão de guarda e proteção, do que em qualquer outro dog de guarda e proteção. Ao ponto de pessoas comentarem que o dog box não é um cachorro de guarda e proteção. Em um dos conteúdos do meu canal, uma pessoa comentando que o meu dog não era original, não era puro, porque ele era agressivo, ele tinha agressividade, ainda que fosse uma agressividade dentro do manejo, a qual instiga a sua guarda e proteção. É uma agressividade controlada. E o dela era puro, original, porque o dela era mansinho e bonzinho. Então, daí você tira a visão que as pessoas têm a respeito
do dog box. Na realidade, nem chega a ser uma visão, é uma cegueira mesmo a respeito do dog, que está comentado com mais detalhe no vídeo anterior. Mais uma vez eu reforço, para você entender o vídeo que você está vendo agora, é aconselhável você ver no mínimo 2 vídeos anteriores. Seja qualquer vídeo que você esteja assistindo desse canal, aconselhável é você ver 2 vídeos anteriores para que você possa ter mais discernimento do conteúdo, do contexto da informação. Mas nós vamos mostrar agora um dog box que ele não foi treinado para fazer guarda e proteção, onde o mesmo impediu um assalto. Ele foi baleado, o dono dele foi baleado, e mesmo sem ele ter recebido um manejo profissional e nem amador, o dog exerceu guarda e proteção e defesa do seu dono. É um vídeo de 10 anos, mas como hoje não se tem a informação do que realmente é um dog box de guarda e proteção, muito menos há 10 anos atrás, onde foi o ocorrido. Nós percebemos ali na matéria que a imprensa e até o veterinário, eles não têm conhecimento do manejo e da função de guarda e proteção, não só do box, mas de uma forma geral. Aonde o veterinário falou que o cachorro ficou com trauma, porque depois dessa situação, o cachorro sobreviveu, ele foi despertado, ele despertou a sua guarda e proteção, ele despertou a sua função primária, e a partir dessa situação, qualquer pessoa que se aproximava do seu dono, ele já fazia proteção. Nós percebemos que o dono dele também não tem noção nenhuma de manejo de dog, nem para o dog exercer agressividade, nem para o dog se conter. E o veterinário, sugerindo que essa atitude dele de guarda e proteção depois do acontecido foi ocasionada por causa do trauma. Então, o dog, dentro da sua função de guarda e proteção primária, a qual o dog foi criado para isso, o dog box é um dog de guarda e proteção, ele falando que isso é um trauma, o dog ficou traumatizado. O dog não ficou traumatizado, simplesmente ele foi despertado para a sua função primária, a qual ele não era antes, pelo manejo ou pelo antimanejo que ele estava recebendo do seu dono, a qual estava fora da sua função. Mas numa situação de perigo, o dono acionou o dog mesmo sem ter treinado o dog. E o dog, percebendo a situação, fez a guarda, a proteção e a defesa. Porque alguém pode dizer, não, o dog ele só faz guarda e proteção se tiver adestramento, se tiver manejo. Não. Isso é do cachorro, é instintivo. Outra pessoa falando que o dog box ele não tinha esse instinto de guarda e proteção, não era para isso. E nós vamos ver na íntegra um dog que não recebeu manejo de guarda e proteção e defesa, mas ainda assim ele exerceu a sua função primária de proteção, de defesa, aonde pôde impedir não só o furto, o roubo, o sequestro, como a própria morte do seu dono. Então, mais uma vez, esse vídeo, esse canal, esse conteúdo tem demonstrado a verdade, contradizendo a mentira, que o dog box não faz guarda e proteção. E mais uma vez lançando por terra o antimanejo, que é um manejo que não funciona. Então você vai perceber nitidamente que tanto o jornalista, como o veterinário, como o próprio dono do cachorro, eles não compreendem a função de guarda e proteção do dog box, já naquela época, 10 anos atrás, mas onde já haviam pessoas transmitindo
o que realmente é um dog box. Pessoas transmitindo a guarda e a proteção do box, não só em palavras, e trazendo imagens do dog nessa função de guarda e proteção. E o manejo correto que se deve ter a respeito do dog box. Então, se naquela época já havia uma desinformação tão grande, imagine nos dias de hoje, onde a gente tem poucos conteúdos e poucas matérias realmente demonstrando o que é um dog box de guarda e proteção na sua função primária. Então, este é mais um conteúdo onde fala a verdade a respeito do dog box na sua função de guarda e proteção. E fiquem com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. A amizade e a fidelidade entre um cão e o dono resultaram num acontecimento incrível no Rio Grande do Sul. O cão salvou o dono durante um assalto. Os dois foram baleados e sobreviveram. Max e a família Pérsico, um caso de amor que já dura 3 anos. O cão da raça boxer chama a atenção pela beleza e pela doçura. Tinha apenas 40 dias quando foi comprado por R$100 pelo pai da família, o Osmar. É um cachorro muito brincalhão, muito dócil com a minha família e com todas as crianças do bairro. A cara é de bravo, mas no fundo, Max adora um carinho. Resumindo, o cachorro salvou o dono. É muito bonito, muito emocionante, viu? E foi esse cachorro tão calmo que tomou uma atitude inesperada para salvar o dono. A história toda aconteceu bem neste ponto. O dono do cachorro havia aberto este portão aqui para deixá-lo entrar no pátio da residência. Neste momento, 2 assaltantes se aproximaram. Eles queriam levar o carro do homem. É este veículo aqui que estava estacionado bem aqui onde ele está agora. Só que a vítima não entregou a chave para os criminosos. Houve discussão. Foi um momento de muita tensão. Percebi o assalto me pedindo a chave do carro, né, da caminhonete, e eu falei que eu não estaria com a chave comigo. E aí 1 vez, 2, 3, na terceira ele disse que ia me atirar. E acabou atirando e me acertando o alvo aqui do sobrancelho do olho. O tiro pegou de raspão. Um dos criminosos fugiu imediatamente. Apavorado, Osmar pediu ajuda ao Max e ele atacou o homem que estava com o revólver. Quando que eu percebi, no momento que sangrou, eu percebi o queimão na testa, passei a mão, vi o sangue, e daí eu virei as costas ao bandido e fui ao portão do Max. E o Max saiu aos disparos, como dizer, né? Foi mais rápido do que eu pensava e acabou me protegendo. Segundo relatos de testemunhas, neste ponto o criminoso caiu. E o Max em cima, mordendo este homem a todo momento. Eles chegaram a rolar alguns metros quando houve o primeiro disparo. O assaltante atingiu a pata do cachorro. Só que ele não desistiu não, ele continuou mordendo o homem. Seguiu por todo esse trajeto aqui até aquela esquina. Lá naquele ponto, o criminoso efetuou o segundo disparo. Atingiu o peito de Max. A partir dali ele não teve mais forças para continuar lutando. No momento que ele levou o disparo no peito, que ele caiu, né? Ele veio encontra mim chorando já. Aí meu filho saiu, o mais velho, o Jonathan, veio correndo e já botou ele na caminhonete mesmo e já levou para o pronto-socorro direto. A história tinha tudo para terminar mal. Foi um ato heróico do cão, porém uma imprudência do proprietário. A Brigada Militar orienta a todas as pessoas para que não reajam a esse tipo de ocorrência. Max sobreviveu aos 2 tiros. Ele teve parte do osso da pata direita esfacelada. Foi preciso colocar gesso. A equipe médica diz que Max teve muita sorte. 5, 6 centímetros adentro, ele já estaria morto.
Tamanha bravura transformou Max em uma celebridade. Osmar, que é dono de um mercadinho, mal consegue trabalhar. A todo instante alguém aparece em busca de notícias do cão herói. Isso foi muito legal. Esse cachorro é o herói dele, né? Em casa, Max ganhou até um espaço novo, um ventilador. O cachorro virou notícia no rádio, na TV e no jornal. O veterinário disse que Max vai se recuperar dos tiros. Mais um exemplo de que o cão é o melhor amigo do homem. Mas será que Max mudou depois do assalto? O veterinário chama a atenção para um detalhe. Depois de passar por uma situação de estresse, o cão, dócil, passa a agir com mais violência quando alguém se aproxima do dono. Ele passou por um trauma, né? Ele viu o amigo dele, o dono dele, sendo atacado, né? E foi defender o dono e tomou 2 tiros, né? Então é normal que ele fique mais atento, né? Agora Max não gosta de ver gente estranha se aproximando do dono. Uma vizinha se aproxima para fazer carinho em Max. De início, o cão corresponde. Parece abraçar a mulher. Mas quando menos se imagina, ele ataca. Eu gosto. Levou um susto agora com ele. Uhum. Não, mas ele lambe, ele faz assim, mas quando ele tá perto não dá. O dono reconhece a lealdade de Max. Não gostaria que tivesse acontecido isso, mas como que aconteceu e tá assim, ele é um herói pra mim. É da família, Vai ficar até morrer, né? O senhor se emociona? Fico emocionado. É um carinho muito forte por ele. Pô, é um filho pra mim, porque agora mais ainda. Então nós acabamos de ver um dog box que ele não recebeu um manejo de guarda e proteção, de defesa. Na realidade, o seu dono aí, ele tem o anti-manejo, ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento a respeito do manejo que se deve ter com o dog. É um dog box. Então, mesmo o dog box não recebendo o manejo correto de guarda e proteção, mesmo ele recebendo o anti-manejo, ainda assim ele fez a guarda e a proteção e a defesa do seu dono. E depois de despertado nesse manejo, ele despertado na sua função primária, ele passou a fazer guarda e proteção do seu dono de uma forma mais pontual, ao ponto de pessoas se aproximar do dono dele e ele já entrar dentro da sua função primária e já partir para o ataque, já partir para a guarda e proteção e defesa já no ataque. E o dono não tem nenhuma noção aí de como controlar a dominância do dog na sua função primária, tendo um bom comportamento, onde não é necessário ele exercer essa função com agressividade. Porque o dog ele pode exercer a função de guarda e proteção sem exercer agressividade, sem ir para o ataque. Ele está ali e ele perceber que não é perigo e ele poder ter um comportamento sem ser agressivo, e o dono ele não tem esse manejo. E a matéria em si, o jornalista, o próprio veterinário, eles também não têm noção do que é um dog de guarda e proteção na sua função e em principal box, função primária. Então, já naquela época lá, já havia a influência do antimanejo, a qual só vem crescendo
de lá para cá. De 10 anos para cá, o antimanejo ele tem crescido bastante e o antimanejo sobre o box tem crescido mais ainda, ao ponto dos dias atuais as pessoas elas não terem a informação correta e não ter o manejo correto do dog na sua função primária de guarda e proteção. Então, há pessoas que só acreditam que o dog ele só possa fazer guarda e defesa e proteção se ele tiver um manejo específico para tal. E nós acabamos de ver que não é o caso, quando o dog realmente é de guarda e proteção e defesa. Então, mesmo as pessoas criando o box no antimanejo, de um momento ou outro, ele pode despertar sua guarda e proteção, porque ele é um cachorro de guarda e proteção e defesa. Então, e as pessoas não tendo discernimento, a qual está no vídeo anterior, falando da percepção que a pessoa deve ter ali no discernimento da atitude do dog, por elas não terem essa visão, por elas estar cega pelo espírito, né, do antimanejo, né, que é um sentimento, uma emoção, né, a qual a pessoa ela tem de humanização do dog. Então isso impede dela enxergar o dog como tal, em principal o dog box. E outras raças também, a qual ele tem uma agressividade, às vezes não é em guarda e proteção, mas simplesmente o dog ele se sente de alguma maneira ameaçado e ele sente alguém ameaçado e o dog ele exerce uma agressividade. Mas tem dog que ele não precisa se sentir ameaçado. Simplesmente o cachorro quer se impor. Ele se impõe. Não é uma questão de guarda e proteção e defesa, mas é uma questão de dominância. Ele se impõe e ele usa ali a agressividade dele na mordedura, como é no caso do pitbull e de outras raças também. E as pessoas não conseguem discernir quando o dog está exercendo dominância nos detalhes, e aquela dominância ali vai crescer, a qual digo está no vídeo anterior, para que você entenda melhor, e o posterior ao anterior também complementa essa informação que eu estou trazendo aqui. Então, como na brincadeira do início, rapaz foi brincar com o cachorro ali mordeu ali a calça dele e não quis soltar mais. Ainda que é uma brincadeira, ali poderia gerar uma agressão. Porque naquela que o cachorro está mordendo ali, ele quer tirar o cachorro, vai empurrando o cachorro pode partir para as vias de fato de uma forma agressiva. Eu tinha muito esses problemas com o Baruch, tá nos dog box, né, nos princípios iniciais do adestramento. Eu ali adestrando o Baruch, ali condicionando o Baruch, e pessoas mais próximas da rua conhecida vinha para brincar com o cachorro e o Baruch começava a pular. Em mim ele não pulava, mas nessas pessoas ele começava a pular. E de repente essas pessoas estavam ali brincando com ele, o Baruch começava a pular e elas começavam a empurrar o Baruch. E nessa de estar empurrando o cachorro ali, elas querendo fazer o Baruch obedecer a elas. Era até hilário. E cada vez que elas tentavam ali falando com o cachorro, para o cachorro sentar, ficar quieto, empurrando ele, mais ele se via inspirado a estar ali brincando. E de repente, da maneira que a pessoa empurrasse o cachorro ele podia até fazer agressão. Então, tem explicado isso melhor nesse conteúdo. Então, a pessoa ela não tem conhecimento, ela não tem discernimento do manejo correto, ela está influenciada pelo antimanejo, e o antimanejo ele é um perigo. Vocês viram aí nessa matéria, onde ele deixou o cachorro ali na senhora, a guia já estava puxada, tensionada, o cachorro aparentemente estava ali como que brincando, aceitando. De repente ele já partiu para agressividade. Não chegou a concluir o encaixe da mordida, mas poderia ter encaixado a mordida e concluído a mordida, uma vez que ele já teve êxito no ataque ali com um ladrão, ainda que ele foi baleado. Então, isso pode acontecer principal com dog box, pessoas influenciadas pelo antimanejo. As pessoas entendendo que o cachorro não vai morder, que o cachorro está ali, entre aspas, aceitando a brincadeira, aceitando o carinho, e por um motivo diverso, né, tem que ver a situação em si, o cachorro ele pode partir para as vias de fato. E pessoas que têm um antimanejo não vai ter o domínio, não vai ter o comando de poder cessar a agressão.
E muitas vezes, quando cessa a agressão, o dano já foi feito e alguns danos são permanentes nessa situação e, de uma forma geral, também outros dogs. Então, para o cachorro estar ali brincando, tá ali tudo certinho, elas não imaginam que vai acontecer uma agressão. E como nos vídeos anteriores, o próprio tio foi morto pelos próprios cachorros que ele criava, a qual mesmo dormia junto com os cachorros. Então, e o sobrinho dele ali perplexo, não entendendo o que ocasionou aquilo. E ele falando de uma forma como se aquele fosse um manejo correto, sendo que aquele era um manejo incorreto, e foi aquelas coisas e outras mais relacionadas àquilo que ocasionaram a situação em si, que se ele tivesse o manejo correto com seus pitbull, com seus dogs, o tio dele tivesse o manejo correto com os dogs, se ele tivesse a percepção, se ele tivesse a visão, se ele tivesse o discernimento da dominância que deve ter em relação ao dog, para o dog não ter essa dominância sobre você, a liderança que você deve ter sobre o dog, para o dog não ter sobre você, possivelmente, muita certeza eu falo isso, ele quem sabe estaria vivo até hoje, ou se tivesse falecido não seria por esses cachorros a qual ele criava, ao ponto de dormir com os próprios cachorros, e os próprios cachorros o mataram, como tem um filme aí, Dormindo com o Inimigo. Mas o inimigo não foi os cachorros. O inimigo foi a própria ignorância a respeito do manejo a qual realmente funciona. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita seu pai. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. As histórias sujas, a conversa indecente e as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Ao invés disso, relembre-se uns aos outros a bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certos disto. O reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso, pois uma pessoa gananciosa, na realidade, é uma idólatra. Ama e adora as coisas boas desta vida mais do que a Deus. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar este porque a terrível heresia está sobre todos aqueles que os praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Porque, embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio da luz que vem do Senhor. E na conduta vocês devem demonstrá-lo. Por causa desta luz que tem no íntimo, vocês deveriam fazer somente o que é bom, o que é direito e o que é verdadeiro. À medida que prosseguirem na vida, aprendam aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas, ao invés disso, denunciem publicamente e reprovem esses prazeres. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas aos quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês os denunciam publicamente, a luz brilha em cima e faz aparecer o pecado deles. E quando eles virem como andam realmente tão errados, alguns deles podem até tornar-se filhos da luz. É por isso que Deus diz nas Escrituras: desperte, dorminhoco, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você.